a mim e não as ideias. E o pessoal que está no chat, sabe, que fica te idolatrando, começa a achar que você é o Deus Todo-Poderoso, e não é isso. Eu não quero te atacar, eu quero fazer um programa de nível, mas você vai lá para o esgoto, Rubens. Não é por aí o caminho, querido. Bem, o fato de eu entender o Apocalipse de uma outra forma não significa que eu sou anticristo, que eu não sei Bíblia, que eu sou preterista, que eu sou negacionista. Não. Mesmo porque quem me chama de preterista deve pelo menos saber o que significa isso. E se você sabe, o que significa. Quem sabe o que é preterista sabe que eu não me enquadro dentro disso. O fato de eu dizer que o Apocalipse, na minha opinião, já aconteceu, isso é exegese, que é análise, interpretação, hermenêutica científica da Bíblia. Bem, se você for atrás, o pastor falou um pouco disso, né? Porque o Apocalipse foi escrito dentro de uma linguagem, de um gênero literário chamado apocalíptica. E para você entender esse gênero literário, você tem que entender todos os símbolos do Apocalipse. Eu nunca vou saber russo se eu não entender os símbolos das letras, o que significa as letras, quando eu ajunto uma letra com a outra, que palavra que eu formo e qual a tradução e o significado da palavra. Eu nunca vou saber. Assim como eu sei grego e hebraico, eu nunca vou saber. Você entendeu? Então, as palavras, as letras, são símbolos para você entender a linguagem. E se você não entender os símbolos do Apocalipse, você vai ficar boiando. A culpa não é dos evangélicos, porque os padres do começo da igreja interpretavam o Apocalipse dessa forma. Como os evangélicos acabaram não progredindo e continuaram naquela exegese gramático-lexical, então eles pegam ao pé da letra, são fundamentalistas, mas o problema não é dos evangélicos, porque está cheio de católicos assim, que também são fundamentalistas. Se você pegar a grande meretriz, não é a igreja católica, como diz o Rubens, mas o Rubens eu perdoo porque não sabe Bíblia, ele só é metido. Ele não sabe Bíblia, ele não sabe teologia, você entendeu? Ele era de uma igreja evangélica, foi expulso, e daí ele tem uma mágoa muito grande dos evangélicos, e por isso ele fica falando mal das igrejas evangélicas. E da igreja católica ele nunca gostou, então eu não vou querer escutar da boca do Rubens algum elogio para a igreja católica. Isso daí não está na essência do Rubens, que é anticristo, que é apóstata, que é herege. Ele me chama de anticristo, mas, por exemplo, ele não aceita Javé, Jeová, Yahvé, como vocês quiserem. Ele dá uma admitido, negando Cristo e querendo assumir a palavra Messias. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai chamar Jesus de Hamashia, por exemplo. Ele fica chamando Jesus de Jesus, que é o nome grego dele. Então, o Rubens, ele gosta de dar de gostoso só. Ele só gosta de dar de gostoso e ele entra aqui para tentar desqualificar. Se você for estudar de forma científica o Apocalipse, você vai ver que a grande meretriz é o Império Romano, e o Império Romano ele estava construído sobre 7 colinas. Quem está lá hoje? O Apocalipse... Deixa eu falar, o Apocalipse não fala dos dias de hoje. João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor, e ele nem sabia que o Apocalipse ia entrar na Bíblia, porque não tinha essa noção de Bíblia naquela época. Ele só escreveu cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse é uma carta. Além de ser profético, tá? E além de ser Apocalipse, ele deve ter sido escrito dentro do gênero Apocalipse. Se você pegar dragão, dragão é nitidamente o diabo.
nitidamente. Só você pegar lá, capítulo 12, versículo 9. É o diabo, a grande serpente, é Satanás. Está muito claro no Apocalipse. Se você pegar a primeira besta tem uma identificação, número 666. Se você for fazer análise científica, você vai ver que César Nero era o 666. A segunda besta que veio do mar, como o pastor fala, é Domiciano. Domiciano, ele veio tentar ressuscitar Nero dentro de uma teoria de Neros redivivos, tentando dizer que Nero não tinha morrido, que ele tinha se escondido e que ele ia parecer mais forte do que ele era. Daí vem aquela lei, né, que se você não tiver o 666, você não pode ser político, você não pode comprar comida, você não pode trabalhar, você não pode nada. Tem que ter o número 666, que daí existem muitas interpretações, mas eu vou dentro da exegese da Bíblia. Você entendeu? Bem, nós já falamos da grande meretriz, que é o Império Romano, falamos do dragão, falamos do Nero, falamos da primeira besta, da segunda besta, e aí você tem que entender os anjos, os cavaleiros, que vem cada cavaleiro num cavalo de uma cor diferente, o cordeiro, que esse cordeiro, ele praticamente é degolado, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E aí que tá, né? Quando tem o casamento do cordeiro com a igreja, do cordeiro com aqueles que sofreram, né, principalmente a perseguição de Nero, esses são os irmãos da grande tribulação, aqueles que sofreram perseguição de Nero, de Domiciano, de Justiniano, de Calígula, de todos eles. Quando o cordeiro vem, o cordeiro vai ressuscitar esses que foram perseguidos pelo império e vai julgar. Ele vai julgar o dragão, ele vai julgar a grande meretriz, ele vai julgar a primeira fera e a segunda fera. Não são os anjos, não é Miguel, não é a mulher do Apocalipse. Ninguém vence o dragão, a besta do Apocalipse, a segunda besta ou a grande meretriz. Quem vence é o cordeiro. É o cordeiro. E aí, quando o cordeiro casa com a igreja, quer queira, quer não, é quando Constantino se converte. Porque quando Constantino se converte, acaba a perseguição dos cristãos. A perseguição dos cristãos acaba. E não foi Constantino que fez a Igreja Católica. A Igreja Católica já era chamada católica por Irineu de Leão, que viveu muito tempo antes de Constantino. E quando Constantino se converteu, a Igreja Católica já tinha tido 33 papas. 33 papas. Então, essas histórias que o Rubens traz, porque ele adora, né, crucificar a Igreja Católica. Ele vê essas imagens aqui, ó, e ele entra, né, em erupção. Porque o diabo é assim. O diabo não pode ver a imagem de Maria, o diabo não pode ver Jesus Cristo, porque daí o diabo começa a fazer o que o Rubens faz. Então, quando ele fala que eu e o reverendo somos o anticristo, é só vocês escutarem o que sai da boca do Rubens. Quem é cristão, quem tem discernimento, quem é dirigido pelo Espírito Santo, logo vai saber que o Rubens não tem nada de Deus e que tudo que ele fala é do anticristo. É só você escutar. Quando ele fala da Igreja Católica, ele fala das igrejas evangélicas, ele fala de Javé, Jeová, ele fala do Antigo Testamento, ele fala contra o Espírito Santo, ele fala contra a Bíblia. O tempo todo ele fala contra a Bíblia. Quem acompanha o Rubens sabe que ele é herege. Ele é herege. Aí ele vem aqui e chama o padre de anticristo. Por quê? Porque ele está vendo duas imagens aqui. Quem não entende as imagens não sabe Bíblia. Eu posso dar aulas aqui, mas aulas sobre imagem, sobre ídolos,
sobre deuses. Vocês acham mesmo que quando Deus deu os 10 mandamentos, ele estava preocupado com as imagens católicas? É realmente isso que vocês pensam? Bem, quem não sabe Bíblia pensa assim. Agora, quem não sabe Bíblia e quem é fundamentalista, gente, olha, eu não vou perder tempo com vocês. Eu não vou perder tempo. Até o bezerro foi lamentável. É lamentável, Rubens. Lamentável você ficar atacando. É lamentável. Lamentável você ficar atacando. Mas eu sei que vão vir outros ataques, e aí eu vou ter outra réplica. Porque eu não vou deixar mais você ficar vomitando asneiras e deixar o programa acabar. Ainda mais o último programa do ano. Não vai para ti imagens, não as adorará. Reverendo Dias, por favor. Não sabe Bíblia. Não sabe Bíblia. A Bíblia fala de ídolos, não é de imagem. Ídolos. Vai estudar hebraico. Vai estudar hebraico, Rubens. Reverendo Dias, por favor. Para a imagem que há na terra, no céu. Bom, acho que o Cleudon já trouxe aí uma tese, inclusive dá para começar um bom doutorado em cima dessa tese. Bom, doutorado que me desculpe, acho que o Rubens não sabe o que é. Aliás, anticristo, segue nada. Se você seguisse o Messias, você falava mais de amor e menos maldade no coração. Só para começar, mais amor no seu coração que Messias falava de amor. Doutor Edmar, pastor querido, trouxe aqui com maestria, sem atacar ninguém, o seu ponto, né, teológico do que você pensa de anticristo, do que você pensa da segunda, né, manifestação. Parabéns, acho que é isso. Trazer ideias num programa sério, como é o Em Revista, é dessa forma mesmo que tem que ser, sem precisar atacar, cada um trazendo o seu ponto de vista, com muito amor no coração, que acho que Jesus ensinava era isso, né? Eu, né, nesses 10 anos de ministério, jamais agi dessa forma que o Rubens age. Talvez... Jesus não ensinou a rezar missa, igual vocês rezam. Talvez... Não estou preocupado em rezar missa, não. Não, Jesus ensinou isso. O que você quiser fazer, os compilados das primeiras igrejas, acho que você deve estudar, ou se não estudar, deveria começar. Jesus mandou celebrar culto, né? Jesus mandou fazer culto. Jesus mandou você ensinar todas as heresias que você ensina. Jesus mandou. Então, Rubens, a primeira missa lá na Bíblia, está lá na Bíblia. Então, Rubens, a forma que você fala, talvez seja eu merecer que você precisa estudar um pouquinho mais com amor. A hora que você estudar com amor a palavra, tira de lado o que você passou nas religiões por onde você passou, traga amor para o seu coração. Eu passei pela Igreja Católica, respeito demais a Igreja Católica. Lá tem Jesus, sim. Conheço outras igrejas evangélicas de pastores que falam com amor, como o querido doutor Edmar trouxe com carinho. Agora eu acho que você acaba espantando as pessoas que querem viver Jesus, porque sua forma de falar de Jesus não traz nada, não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Você está aí atacando, eu não te ataquei na hora que você estava falando, Rubens. Começa primeiro, né, com esse pouquinho de senso de amor. Você não sabe o que é, você foi ferido onde você passou, mas que você possa voltar para a Escritura como você diz que estudou e trazer, claro, né, esse sentido. Evê, quando você fala para a gente falar aí, acho que você... Né, acho que estava falando do golpe, acho que foi isso, mas eu vou voltar para você, porque você caiu tantas vezes, né? Agora vamos aí, vem aí. Eu achei engraçado que até pagaram para colocar, eu coloquei ali falando que eu estava sendo arrebatado, eu que estava sendo arrebatado. E, olha, você sabe que eu reiniciei o computador, reiniciei, e o Alex está aqui para mim. Agora reiniciei, eu falei, daqui a pouco eu vou reiniciar a vida, né? Eu paro, né? Para ver se eu reencarno aqui. Porque assim, eu fui reiniciando tudo. Aí, por fim, eu tirei a câmera, bati na câmera, voltei com ela. Aí funcionou, vamos ver, né? Vamos ver até quando. Eu acho que Deus, Jesus não quer que eu faça o último programa. Fala assim, não, continua, né? Enfim, eu preciso falar do golpe. Gente, eu acho que não querem que eu fale do golpe. Eu acho que já é aquele negócio da censura lá do tribunal.
Mas, o Rubens, você quer ter uma réplica aí, porque você acabou, na verdade, só entrando e falando algumas coisas. Você quer responder, você tem todo o direito, né? Mas meu direito de falar termina quando eles invadem a minha